Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como estão vocês? Ou, como diz o termo bíblico no grego, né? Heirene Tukiri. A paz do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Como vocês estão? Como é que vai? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta manhã de consagração, Deus ele tem nos dado uma palavra para o seu coração. Eu ministrei ontem na nossa igreja, preguei ontem na nossa igreja, no culto de libertação. Foi uma glória sobrenatural ali na nossa quarta profética. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com você, mas antes disso quero pedir para você dar um joinha aí em nome de Jesus, curte esse vídeo, comente se você puder, se inscreva no canal, nos ajude a pregar o Evangelho para o máximo de pessoas possível. Em nome de Jesus, deixa o seu comentário, se inscreva, porque é de graça, irmão. Não dói, muito pelo contrário. Vai me ajudar e você vai ser edificado e você vai estar cooperando para que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possível. A palavra de Deus nesta manhã, nesta tarde ou nessa noite, dependendo do momento que você for ver esse vídeo, mas agora que estou gravando é de manhã, está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 45 e 46. O texto está aqui, nas Sagradas Escrituras. Vamos para ela, porque ela é o norte da igreja. Sem ela, nós ficamos totalmente perdidos. 1 Reis 18, 45 e 46 diz assim: E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, ao qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Você sabe que Salomão ele acaba pecando, falhando. E o texto vai dizer que Deus ele divide o império de Salomão. Uma parte quem assume é da Nabonildo, e na outra parte quem assume é Jeroboão. A palavra de Deus está bastante clara quanto a isso, onde se divide em 2 tribos para uma parte e 10 tribos para a outra. Então, a cidade, o país em si, foi totalmente rachado. Reino Norte e Reino Sul. O livro de 1ª e 2ª Reis, na verdade, vai narrar essa dinastia toda. Toda essa história, todo esse enredo, todo o bojo dos reis de Israel está aqui em 1ª e 2ª Reis. Nessa questão aqui, quem está sendo rei é o rei Acabe. Quem está no poder é o rei Acabe. E a palavra de Deus vai nos dizer que Acabe ele fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Seu pai já tinha sido reprovado, mas Acabe continua no mesmo caminho. Mas o texto vai dizer, engraçado, o texto vai dizer, independentemente disso, em todo período, em toda a história, independentemente de qual for o rei que foi levantado naqueles tempos, a Bíblia diz que sempre tinha um profeta. E esse rei, por mais ímpio que seja, às vezes ele rogava ao profeta, porque isso nos leva para nós entendermos de uma forma muito bem clara que não importa o governo, não importa a dinastia, não importa quem esteja no poder. Hoje nós vivemos nesse clímax, né? Quem vai ficar à direita ou esquerda ou direita, quem vai assumir o poder nos próximos 4 anos, querido, se concentre no seu profeta para essa nação, porque Deus quer te levantar, Deus quer levantar o teu ministério. E aqui o texto vai nos dizer que Elias acaba de sair de um desafio. Literalmente ele acaba de sair de um desafio, e a palavra do Senhor vai nos dizer que vai aparecer alguns detalhes eu gostaria de compartilhar. Primeiro, o texto vai dizer no versículo 41 que Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe.
Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe. Elias disse para Acabe relaxar, comer, beber, ficar tranquilo, porque estava vindo a resposta de oração. Mas essa resposta de oração, ela veio por causa de Elias. Elias que sobe ao monte para orar. Elias que sobe ao monte para buscar. Nós temos que entender que enquanto uns vão comer e vão beber, uns vão relaxar, uns vão estar no seu conforto, vai ter outros que vai pagar o preço. Vai ter outros que literalmente vai estar em guerra. Entenda uma situação, Deus ele vai te levantar. Mas se teu irmão, se alguém que você conhece está passando por uma situação boa, está relaxado, até mesmo no mundanismo, e ele tem condições financeiras, ele tem talvez tudo aquilo que um homem quer conquistar para sua casa, para sua família, para o seu futuro, eu quero dizer para você, meu irmão, pague o teu preço em oração, porque o que Deus está exigindo de você, Deus não vai exigir dele, só tem um porém. Ele vai ver o resultado, mas ele não vai ter intimidade que você vai ter. Então, enquanto uns come e bebe, você vai estar pagando o preço. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é que isso, literalmente, é a resposta de uma oração. No início do capítulo, até nos versículos anteriores, você vai ver que Elias, ele oferece o sacrifício. Ele manda colocar 4 cântaros de água, depois ele manda colocar mais 4, depois ele manda colocar mais 4. 12 cântaros de água são colocados em cima do sacrifício, em cima do altar, onde Elias repara. O texto vai dizer que nisso, Elias clama ao Senhor, o fogo desce. Nós sabemos que há uma situação da ciência, onde depois que chove muito, que cai água, bastante água, o sol ele bate sobre a água e causa uma evaporação, e essa evaporação que carrega as nuvens para que de novo venha chover. Então, literalmente, a nuvem que apareceu aqui foi resposta de um sacrifício. Você tem que se sacrificar. Foi pouca água que foi jogada nesse sacrifício. 12 cântaros, cada cântaro tinha uma base de 800 a 1 litro de água. 12 cântaros foram jogados. Então nós vemos que foi pouca água. Pouquíssima água no deserto. Pouquíssima água foi jogada. Então nós vemos que literalmente a resposta, a nuvem foi pouca, a nuvem foi pequena, do tamanho da palma da mão do homem, porque o sacrifício foi, a água oferecida foi pouca. Então, se você quer ver resultados maiores na sua vida, ofereça mais. Mas o evangelista, a Bíblia vai dizer que choveu sobre toda a nação de Israel, meu irmão. Se eles oferecem mais naquele sacrifício, ia chover sobre toda a nação de Israel, ia chover no mundo inteiro. O resultado da sua resposta é de acordo com o seu sacrifício. Se você quer só que chova na sua vida, amém, sacrifica ao ponto de chover na sua vida. Se você quer que chova em toda a sua família, se sacrifica nesse ponto. Se você quer que chova em todo o Brasil, se sacrifique nesse ponto. Se você quer que o seu ministério se espalhe no mundo, se sacrifique ao ponto do seu ministério se espalhar ao todo mundo. Porque a resposta do teu sacrifício é de acordo com aquilo que você oferece. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é que Elias, com uma declaração, Elias fecha os céus. Em cuja face eu estou, capítulo 17, vai nos dizer isso. Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja face eu estou. Nestes anos não haverá chuva nem orvalho, segundo a minha palavra. Olha só. Uma palavra, Elias fecha os céus. Esse é o terceiro tópico. Só que quando ele vai abrir, ele tem que orar 7 vezes. 7 vezes. Elias ele se esforça muito mais para abrir do que para fechar os céus. É uma prova de que nós temos que, literalmente, se esforçar para fazer mais o que é o bem do que aquilo que é mal. Você foi chamado para curar. Você foi chamado para levantar vidas. Você foi chamado para edificar casas. Literalmente. Você foi chamado, querido, para fazer acontecer de forma benéfica para o reino.
Então, se você fechou alguma coisa na tua vida, ore, bata na porta até se abrir, porque uma declaração ele fecha, mas com 7, Elias literalmente tem que pagar o preço para abrir. Por 7 vezes ele ora. Outra coisa que eu analiso, é pequeno, apesar de ser pequeno, trouxe o resultado que Elias precisava. Trouxe o resultado. Essa linguagem, teologicamente, é chamada de antropomorfismo. Tem 2 matérias muito boas que você quiser que eu dou uma aula sobre essas 2 matérias teológicas, escreva aqui nos comentários. Uma é antropopatia e a outra é antropomorfismo. Antropomorfismo é você detalhar Deus como homem, literalmente. Então, o dedo de Deus, a mão de Deus na sua coxa, os olhos de Deus, o cabelo de Deus. É detalhar Deus como homem. Isso que é antropomorfismo. Agora, quando Elias ora, a Bíblia vai dizer que aparece uma nuvem do tamanho da mão de um homem, subindo do mar. Subindo do mar. Nós vemos o resultado de algo que é pequeno, mas trouxe uma grande bonança. O que é pequeno na sua vida vai ser essencial, é o necessário para Deus usar. Aquela mulher, ela vende tudo e ela fica com o resto, a viúva que vai rogar a Eliseu. Mas esse resto foi capaz de sustentar ela durante todo o restante da sua vida. Aquela mulher chega, se humilha e Jesus fala com ela, olha, como é que eu vou dar o pão aos cachorrinhos? Ela fala, mas mas os servos se alimentam das migalhas. É pouco, é migalha, mas se alimentam. O pouco que você tem é o suficiente, meu querido. Se você tiver uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, olha, solte daqui para lá e ele vai te obedecer. O que Deus está falando comigo, com você nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, independentemente de qual horário que você vai ver esse vídeo, seja pequeno, mas é isso que Deus quer usar. O que me declara-me, Elias fala para a viúva, o que tu tens em casa? E ela, nada, quase nada, senão um pouquinho de azeite e de farinha. É esse pouquinho de azeite e de farinha que vai trazer o resultado da multiplicação para a tua vida. O que é que você tem, menina? Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. É esse 5 pães e 2 peixinhos que vai alimentar uma multidão. Deus está falando com você, meu irmão. É pequeno, mas vai trazer sim o resultado que você precisa. E o que mais me chama a atenção, o 4º tópico dessa mensagem, é que a palavra de Deus vai dizer assim, versículo 44, escute bem. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis que vejo uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. E Elias dizendo, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Para que a chuva não te apanhe. Essa palavra apanhar aqui, no original, é detenha. No original, a palavra aqui é shalazar, é detenha. Para que não te detenha. Porque o que é de Deus para a sua vida não vai parar o teu ministério. O que é de Deus para a tua vida não vai deter a tua chamada. E essa palavra shalazar, detenha, a transliteração dela é literalmente armar uma barreira. Então ele está dizendo que vai cair a bênção, mas corre, vai, acelera, é tempo, é hora, Acabe, para que ela não venha te parar. Deus está falando com você. Se alguma coisa está na sua vida, está te detendo, não é de Deus para a sua história. Porque o que vem de Deus não vai deter o seu ministério. 6º tópico. A Bíblia Sagrada vai dizer que a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos. O sentido figurado de lombo aqui literalmente é força, né? É força. Literalmente é força. Essa expressão ela vai aparecer em diversos lugares. Aparece aqui em Reis, capítulo 18, versículo 46. 2 Reis, capítulo 4, versículo 29. Ela vai aparecer em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13.
Então é uma palavra que aparece bastante, tanto no hebraico quanto no grego. Agora, cingir os lombos, sabe o que significa? Levantar os vestidos. Se preparar para fazer um momento brusco. Cingir os lombos. Deus está preparando a sua vida para você atingir o sobrenatural. 1. 2. A Bíblia vai dizer que houve uma aceleração na história de Elias. Porque ele vai correr. Elias vai correr igual Acabe está numa carruagem. Acabe está numa carruagem, os cavalos correndo, e o texto vai dizer que Elias ele corre perante Acabe, juntinho. Porque quando você está pelo Espírito, você não perde para o homem carnal. Quando você está pelo Espírito, você não perde para aquilo que é natural. E eu profetizo sobre a tua vida que vai haver uma aceleração no teu ministério. Eu profetizo sobre a tua vida que vai haver uma aceleração do teu ministério de forma sobrenatural. Se você cantar bem, você vai cantar 1000 vezes melhor. E outra, com a unção de Deus na tua vida. Se você prega bem, você vai pregar 1000 vezes melhor, porque Deus está na tua história. Se você é usado em milagre, te prepara que você vai ser muito mais usado, porque Deus vai acelerar. O que era para acontecer em 200 anos, o que era para acontecer em 20 anos depois, vai acontecer porque Deus está te levando num nível maior e acelerando a tua história. 6. A Bíblia vai dizer que eles vão correndo até a entrada de Jezreel. Essa palavra significa caminho da submissão. No final de tudo, e depois de tanto sobrenatural, depois de tanta coisa, a Bíblia nos mostra que o melhor caminho para viver sobrenatural ainda é estar em submissão. Meu irmão, fica com essa palavra. Deus abençoe a tua vida nesta manhã. Deus te guarde, te enche de autoridade, em nome de Jesus. Até mais.